Oi, pessoal. Nós estamos falando sobre Mateus capítulo 27, sobre a morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e ele estava sendo crucificado. Enquanto ele estava sendo crucificado, tinha um malfeitor de cada lado. E depois, na Bíblia diz que os malfeitores ambos xingaram a Jesus Cristo. E no capítulo 27, versículo 45, está escrito assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Então, no horário judeu, 1 hora é quando o sol nasce, né? Então, hora sexta é mais ou menos 9 horas. Hora nona é mais ou menos às 3 horas da tarde. Então, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então, de manhã, ele carregou a cruz, subiu no Monte Calvário e foi crucificado na cruz. Desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, toda a terra ficou sobre trevas. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, muitas pessoas perguntam: por que Deus abandonou a Jesus? Então, Deus, ele é um Deus misericordioso, mas também ele é um Deus justo. Então, todo o pecado da humanidade passou para Jesus Cristo. E Jesus Cristo se tornou um grande pecador. E Deus virou a cara para Jesus Cristo. Porque Deus virou a cara para Jesus Cristo, Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Deus sempre falava para Jesus Cristo: tu é meus filhos amados, em quem me comprazo. Mas, por meio que Jesus Cristo, ele carregou todo o pecado desse mundo, porque Jesus Cristo ele tinha todo esse pecado sujo e mau. Deus não podia olhar para Jesus Cristo e Deus somente podia julgar Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo falou Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, essa palavra quer dizer o quê? Que Deus abandonou Jesus Cristo. No lugar em que Deus devia abandonar nós, pecadores, Deus abandonou Jesus Cristo. No lugar onde nós devíamos receber maldição, Jesus Cristo recebeu maldição no nosso lugar. Onde nós devíamos receber o castigo, Jesus Cristo recebeu o castigo no nosso lugar. E Jesus Cristo morrendo na cruz, aparece exatamente Jesus Cristo sendo amaldiçoado no nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Então, todo o nosso pecado passou para Jesus Cristo, então só tinha como Deus abandonar Jesus Cristo. E no lugar em que Deus nos abandonou, Jesus Cristo foi abandonado no nosso lugar. Então, quando a gente para pensar nessa palavra, Deus, ele lavou perfeitamente o pecado de toda a humanidade. Ele já cumpriu todas as coisas. E por nossa causa, Jesus Cristo foi abandonado no nosso lugar. Ele recebeu maldição no nosso lugar. E todo o castigo que nós devíamos receber, ele recebeu no nosso lugar. Ou seja, ele preparou todas as coisas sem faltar nada. Então a Bíblia é algo perfeito assim. Mas Satanás, ele trabalha dentro do coração das pessoas e está enganando as pessoas. Porque eu não sabia disso direito.
Mais do que aceitar exatamente a palavra de Deus, eu era muito arrastada pelo meu pensamento. No coração de Deus, Jesus Cristo já lavou meus pecados e Ele diz que eu sou justo. Mas quando eu olho para minha pessoa, por mais que eu olhe para minha pessoa, eu não sou justo de jeito nenhum. Se eu olhar 10 vezes é assim. Se eu olhar 100 vezes, é 100 vezes assim. Eu não posso achar nenhuma justiça, nenhuma bondade, nada de bom em mim. É a mesma história que a mulher surpreendida em adultério. Essa mulher foi surpreendida no ato do adultério, foi arrastada até diante de Jesus. E todas as pessoas ali pensavam que essa mulher tinha que ser apedrejada. E todo mundo estava com uma pedra na mão para apedrejar essa mulher. Quantas pessoas estavam reunidas ali? Quantas pessoas estavam reunidas para apedrejar essa mulher? Eu não sei direito. Pode ser 50 pessoas, pode ser 100 pessoas, pode ser até 500 pessoas. Por quê? Porque quando é nesses lugares as pessoas se reúnem muito bem. Vamos supor que fossem 500 pessoas. Então, o que as 500 pessoas disseram? Essa mulher tem que morrer. Essa mulher adulterou. Essa mulher é suja. Essa mulher, ela suja toda a nossa região. A gente tem que apedrejar ela. Quem? Todos os 500 falavam a mesma coisa. Mas somente Jesus Cristo falava algo diferente. Somente Jesus Cristo era diferente. Os escribas e fariseus foram para diante de Jesus Cristo e falaram: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e Moisés, na lei, disse que tais pessoas sejam apedrejadas. E tu, mestres, que dizes? Jesus Cristo falou. Ele falou algo completamente diferente do pensamento dessas 500 pessoas. Quem dentre vós não estiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todo mundo fugiu. E por último, o que Jesus falou? Mulher, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Então, essas 500 pessoas disseram que essa mulher tinha que ser apedrejada até a morte. Mas Jesus falou que não condena essa mulher. Então, se 500 falaram, os 500 devem estar certo, não é? Não é? Não. Não importa se 500 falaram. Não importa se 1000 pessoas falaram. Não importa se 10.000 pessoas falaram. Não importa se 100.000 pessoas falaram. Não importa se 1 milhão de pessoas disserem. Não importa se 1 bilhão de pessoas disserem. Independente de milhões, bilhões, trilhões de pessoas falarem, não tem problema. Porque o importante é o que Jesus Cristo falou. Isso é importante. O mundo inteiro falou que essa mulher tinha que morrer apedrejada. Mas Jesus Cristo falou: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Se ele falou assim, então a palavra de quem é mais correta? Eu vou perguntar de novo. Independente de como vocês julgam, independente do que o professor da faculdade diga, independente do que as pessoas digam, independente do que o mundo inteiro diga, isso não importa. Vocês têm que se lembrar profundamente disso. Às vezes, quando vocês olham para a sua pessoa, vocês julgam a sua pessoa: eu não tenho fé, eu não sei direito a Bíblia, eu não sou fiel, eu não tenho frutos preciosos. Vocês podem dizer coisas assim, mas o que é importante? O que Jesus Cristo fala? Isso que é importante. Então, às vezes, digam assim: olha, espírito, meu espírito, fale. Não importa o que você fale. Me fale alto, meu espírito. O que você fala não importa.
O importante é o que Jesus Cristo está falando. Eu não vou escutar o que você está falando, eu vou escutar o que Jesus Cristo está falando. Até agora eu escutei as vozes que vinham dentro de mim. Eu não vou mais escutar essas vozes. Eu vou escutar a voz de Jesus Cristo. Eu vou escutar a voz de Jesus Cristo. Eu vou acreditar na palavra de Jesus Cristo. Isso é importante. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo morrendo na cruz, ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. Então, vocês devem pensar, será que eu tenho pecado ou não tenho? Será que meu pecado foi lavado? Ou será que ainda tenho pecado? Sim, vocês pensam assim. Às vezes parece que vocês têm pecado. Às vezes parece que seu pecado foi lavado. Às vezes parece que eu tenho maldade. É assim. Mas sabe o que Jesus Cristo fala? Mas sabe o que você tem que falar? Oh, meu espírito, não importa o que você fala. Você pode falar o que você quiser. Se você quiser falar que eu tenho pecado, eu tenho. Se você quiser falar que eu não tenho pecado, eu não tenho. Se você quiser falar que eu tenho fé, pode falar. Se eu não tenho, pode falar que eu não tenho. Meu espírito. Eu decidi não olhar mais para isso. Eu não vou olhar isso, mas vou olhar o quê? Eu decidi acreditar na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus diz... Jesus Cristo fala que ele não vai mais se lembrar dos meus pecados. Que todos os meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Ele falou que eu sou justo. Então, o mundo inteiro pode dizer que eu sou pecador. Mas se Jesus Cristo falar que eu sou justo, então eu sou justo. Mesmo que o mundo inteiro fale que eu não tenho fé. Se Jesus Cristo fala que eu tenho fé, eu tenho fé. Até agora eu achava a voz do ser humano importante. Eu achava que as pessoas falavam o importante, o que as pessoas inteligentes falavam que era importante. Mas agora eu decidi não aceitar nada disso. Eu decidi somente aceitar o que Jesus Cristo fala. Isso é a verdadeira fé. Quando Jesus Cristo morreu na cruz... O que Jesus Cristo falou? Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Está falando sobre isso. Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Jesus Cristo... Ele foi abandonado. Por quê? No nosso lugar. Nós tínhamos que ser abandonados. Nós tínhamos que ser abandonados, mas Jesus Cristo foi abandonado no nosso lugar. Sabe o que é muito interessante? Nós não podemos ser abandonados. Porque já fomos abandonados antes. Já não tem mais o que Deus nos abandonar. Toda a sujeira foi lavada. Nós fomos justificados. Pessoal, o que a cruz fez foi exatamente isso. Por isso, quando eu vejo como eu sinto, como eu vejo, nada disso importa. Como pastor, eu fiquei por muito tempo dentro da igreja. E eu vi muitas pessoas, muitos irmãos. Algumas pessoas vêm para mim e falam: pastor, eu não consigo viver com esse homem. Ai, eu tô ficando doida. Tem pessoas que falam assim. E eu digo para elas: irmã, não olhe pelo seu julgamento. Olhe pelo julgamento de Deus. Que tipo de marido é o seu? O que é importante? Eu não estou falando de marido, de seres humanos. O apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo estava subindo para Damasco e se encontrou com Jesus Cristo. E ele não podia enxergar.
e ele entrou na cidade de Damasco. E ele estava numa casa na rua chamada Direita. E aí um dia Deus chamou Ananias. Ananias, se você for para a rua chamada Direita, lá tem um homem chamado Saulo. Vai lá uma vez. Deus falou isso. Ananias se assustou. Ai, Senhor, o que o Senhor está falando para eu me encontrar com Saulo? Mas ele prejudicou tantos irmãos em Israel. E ele veio para Damasco, ele veio para pegar os cristãos. Olha, isso é muito importante. Tem uma mesma pessoa chamada Saul. E diante dessa pessoa chamada Saul, os olhos que Ananias enxergava ele e os olhos que Deus enxergava ele eram completamente diferentes. Quando Ananias viu a Saulo, com que olhos ele viu? Ah, Deus, o que eu me encontrar com o Saulo? Ai, Deus, o Senhor não sabe como Saulo é? Ele perseguiu tantas pessoas em Israel. E ele veio até aqui para matar as pessoas de Deus. Por que eu vou me encontrar com essa pessoa? Deus, eu quero viver, eu não quero morrer ainda. Então, o Saulo que Ananias via era um perseguidor, era um assassino. O Saulo que Ananias via era uma pessoa muito medonha. Mas aos olhos de Deus, Saulo não aparentava ser assim. Vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Saulo era uma pessoa que perseguia os cristãos. Mas quando Deus olhava com os seus olhos, Saulo, ele era uma pessoa muito preciosa que ia pregar o evangelho para os gentios, certo? É verdade? Então, esse Saulo, você é Saulo, irmão. As pessoas dizem, ai, você não tem fé, você sempre está com sono, sempre está cochilando. Mas Deus, ai, pera, fica quieto. É a mesma coisa, assim. Ó, você fica quieto porque ele é um servo precioso para mim. Agora chega. Amém? Vocês acreditam nisso? Mas as pessoas não querem acreditar nisso. As pessoas não querem acreditar nisso e querem acreditar no seu pensamento. Isso é difícil, esse é o problema. Não tem como isso não ser um problema. Por isso, Deus, Ele somente deseja uma coisa de nós. Você quer seguir o seu pensamento ou você quer aceitar a minha palavra? Então, na época do dilúvio de Noé, Deus queria destruir esse mundo. E Deus queria destruir a descendência de Adão. Mas Deus, na época do dilúvio, não somente deu o julgamento, ele deu uma chance. Qual chance? Mesmo que seja agora, se você não seguir o seu pensamento, mas seguir a palavra, se você seguir o seu pensamento, você vai ser destruído. Até agora é assim. Deus queria ver isso. Então, na época do dilúvio de Noé, que tipo de pessoa que Deus destruiu? E que tipo de pessoa Deus salvou? Não a pessoa que adulterou. Ele não destruiu também a pessoa que matou, nem a pessoa que roubou, nem o mentiroso. Qual é o tipo de pessoa que Deus destruiu? A pessoa que segue o seu pensamento. A pessoa que não acredita no seu pensamento. A pessoa que segue o seu pensamento, Deus decidiu destruir. E na época do dilúvio de Noé, Deus, ele testou se você segue o seu pensamento ou segue a palavra de Deus. Por meio de Noé, Deus falou. O homem cometeu muita maldade. E porque só tem maldade, eu vou destruir essa terra com a água.
Nesse momento se dividiu as pessoas em dois grupos. As pessoas que acreditam na palavra de Deus. Deus falou que vai vir o dilúvio. Ele falou que vai destruir essa terra com água. Então a gente tem que entrar na arca. Então essas são pessoas que aceitaram a palavra de Deus. Mas as pessoas que acreditaram no seu pensamento, como elas fizeram? Deus não falou que ia dar o dilúvio? Sim, ele falou. Mas Deus não é esse verdadeiro Deus. Deus é Deus do amor. Ele não vai nos destruir. Embora ele tenha falado que vai destruir esse mundo com a água, mas é porque ele está falando para a gente não cometer pecado. Ele está falando para a gente viver de uma forma bondosa. Porque se Deus amou o ser humano, ele vai destruir o homem. Muitas pessoas acreditaram no seu pensamento. Às vezes Deus faz coisas assim. E para nós também Deus fala: você quer seguir seu pensamento? Ou você quer acreditar na minha palavra? O seu pensamento está correto ou a minha palavra está correta? Continuamente Deus faz esse tipo de trabalho. Mas vejam cuidadosamente a Bíblia. Sabe quando surge o trabalho de Deus? Quando eu segui o meu pensamento ou foi quando eu acreditei na palavra de Deus? Eu não preciso nem falar. Quando eu acredito na palavra de Deus, Deus trabalha poderosamente. Mas hoje em dia muitas pessoas são enganadas por Satanás. E mais do que seguir a palavra de Deus, elas seguem seu pensamento porque parece que seu pensamento está correto. Surgiram muitas pessoas assim. Vocês também. Deus está olhando para vocês. Você é descendente de Adão. Você somente pode ser destruído. Você é descendente de Adão e Eva. Você somente pode receber destruição. Eu vou lhes destruir. Mas eu vou lhes dar mais uma chance. Você quer seguir o seu pensamento? Ou você quer acreditar na palavra de Deus? Deus dá essa chance para todos vocês. Então, assim como Adão, seguindo o seu pensamento, recebeu maldição, assim como as pessoas hoje também, se seguirem seu pensamento, só podem ser amaldiçoadas. Deus está nos dando mais uma chance. Por meio da Bíblia. Diante de um problema, você quer seguir seu pensamento ou você quer acreditar na palavra de Deus? Seu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? Então, fale friamente para você mesmo. Deus está falando isso. Então, vida espiritual é acreditar em Jesus Cristo, é acreditar em Deus. Como eu tenho que acreditar em Deus? Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Independente de como eu veja. Independente de como eu me sinto. Isso nada importa. Então, embora eu fale de novo, mesmo que 1000 pessoas digam que essa mulher tem que ser apedrejada, se Jesus Cristo fala, nem eu tampouco te condeno, então ninguém pode condenar. A palavra de Jesus é mais importante do que a palavra de 1000 pessoas. É mais importante do que a palavra de 10.000 pessoas. É mais importante do que a palavra de 1 bilhão de pessoas. É mais importante do que a palavra de 1 bilhão de pessoas. Não importa quantas pessoas falaram isso. O importante é quem falou. Foi Jesus Cristo? Então, isso decide todas as coisas. Satanás, mais do que o meu pensamento, Satanás está arrastando a nossa pessoa. E a pessoa insensata segue a Satanás. Mas a pessoa sábia não segue o seu pensamento e segue a palavra de Deus. Por isso, pessoal, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso se tornou um marco onde ele fala que nós nos tornamos justos. Até agora Satanás nos engana. Como você é justo? Você mentiu, você brigou, todos os dias você xinga as pessoas.
E você é justo? Você é santo? Sai, Jesus, sai, Satanás. Eu não vou olhar para a minha obra, eu vou olhar para a palavra de Jesus. A palavra diz que eu sou suja. A palavra diz que eu sou má, é verdade. Mas sabe a mulher surpreendida em adultério? Ela, embora tenha adulterado, o que Jesus Cristo falou para ela? Que não a condenava. Então ela não recebeu condenação. Era isso. Eu também cometi maldade, cometi pecado, mas Jesus Cristo fala que lavou meu pecado. Ele fala que eu sou justo. Ele fala que eu sou santo. Não importa o que eu fale. O importante é o que Jesus Cristo fala. Acreditar nisso é acreditar em Deus. Agora, Deus está criando vocês em que pessoas? Independente do que vocês enxergam, como vocês enxergam, Deus está procurando as pessoas que acreditam na sua palavra. Deus trabalha nessas pessoas. Deus, ele trabalha nesse tipo de pessoa. Deus trabalha nessas pessoas que têm Jesus Cristo. É algo incrível. Mais do que a opinião de 10 mil pessoas, é importante o que Jesus Cristo fala. Independente do que o mundo inteiro fale. Nós acreditamos na palavra de Jesus Cristo. Por isso nós somos pessoas de Jesus Cristo. E a palavra de Jesus Cristo entrou no nosso lugar e tomou lugar. Muito obrigado. Nos veremos na próxima. Até logo. Obrigado.